Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas minhas redes sociais. Bom pessoal, o vídeo de hoje tá muito interessante. É sobre algo que aconteceu comigo. Então eu vou falar a minha história, o que aconteceu. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre alopecia areata. Pra você que não sabe o que é alopecia areata, ou pra você que já teve ou tem. E como eu, né, que já tive, só que foi na infância, eu vou falar sobre esse assunto hoje. Creio que não seja um assunto que é muito falado. Eu não vejo esse assunto sendo muito debatido aí na internet. Tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é. Então talvez você tenha isso e não saiba o que é. A alopecia areata é uma condição, tá? Que é caracterizada pela perda de cabelo ou de pelos em toda a parte do corpo, como cílios, sobrancelha, barba, no caso de homens, tá? Que também afeta homens, em formatos arredondados ou ovais. A causa. Bom, a causa, pessoal, da alopecia areata ocorre devido a um processo, tá? Inflamatório na raiz do cabelo, que inclui, pessoal, também alguns fatores emocionais, como estresse, processo de luto, e que pode agravar a perda de cabelo do paciente, né? Dessa pessoa, no caso. E esse caso específico foi o meu, que na época foi diagnosticado, né? Que era por estresse, casos emocionais. E eu era uma criança de 5 anos. Então, não dá pra entender o que uma criança de 5 anos tem algum tipo de estresse, né? Eu, como leiga no assunto, né, falando pra vocês. Eu sei o que aconteceu comigo, meu relato e a minha história, que já eu vou contar pra vocês. Mas enfim, o meu caso foi diagnosticado por fatores emocionais. Sintomas. Gente, os sintomas pode ter coceiras, né? Pode dar coceiras ou uma queimaçãozinha no couro cabeludo, tá? Antes de começar a queda de cabelo. Então você pode sentir coceira, bastante coceira, e queimação. Tratamento. A inflamação, pessoal, ela é tratada com a variedades de medicamentos. Então aqui eu não posso falar pra vocês quais são os medicamentos, o que usa, o que não usa, porque eu não sou médica. Mas assim, são medicamentos variáveis, tá? E é pela estimulação do folículo capilar. Então ele estimula o crescimento do folículo capilar para dar continuidade, né, no seu cabelo. E lembrando pra vocês que esse tipo de tratamento, esse tipo de doença sempre deve ser tratado com um dermatologista, um médico dermatologista. A minha história, pessoal, o que aconteceu comigo, agora eu vou contar pra vocês. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, eu lembro de poucas coisas, porque eu era uma criança, então eu pesquisei com a minha mãe, né, perguntei pra ela, falei, mãe, o que você lembra? Me conta como é que foi. Então ela me contou e eu vou falar pra vocês o que ela me contou e o pouco que eu lembro. Eu tive alopecia, eu tinha 5 anos e foi até os 10, se não me engano. Acho que é. Na época que aconteceu isso comigo, eu tinha 6 anos. Eu falei antes que eu tinha 5, mas foi 6. Falei errado ali pra vocês. Então, eu tive alopecia dos 6 aos 10 anos. Cara, foi muito tempo. E eu, assim, a minha memória, eu lembro de algumas coisas. Então, o que aconteceu? Eu era uma criança, né, e o meu cabelo começou a cair, mas não era assim, cair o cabelo, era rodas e rodas no couro cabeludo. E era rodas no meu cabelo, minha mãe começou a observar, né. E daí ela começou a ficar preocupada, porque, gente, eu perdi, desses 4 anos, 70% do meu cabelo. Ou seja, é muita coisa. Eu lembro que a minha mãe falava que por dia o meu cabelo caía, dava pra encher uma latinha de margarina, sabe pote de margarina? Os potes grandes? Então, por dia era um pote daquele de cabelo, meu que caía. E assim, ninguém entendia nada, o porquê daquilo tá acontecendo com uma criança de 6 anos. E foi até os 10 anos, gente, até os 10 anos. Aí a minha mãe disse que ela procurou tratamento em todos os lugares, assim, porque na época a gente morava no Mato Grosso, né, em Sorriso. A gente foi pra Sinop, foi, tipo, pra várias cidades e passamos em vários médicos. E ninguém conseguia
saber o que era, ou começava um tratamento, mas não resultava em nada, não tinha resultado. Isso foi há muitos anos, sabe? Foi 1 ano, 2 anos, até que a minha mãe ficou sabendo de uma dermatologista aqui em Maringá. Eu faço questão de falar o nome dela porque ela foi a única que conseguiu o tratamento que parasse, assim, né? Acabasse com a alopécia no meu caso. Então foi a única que resolveu o meu problema. A doutora Márcia Polo, aqui de Maringá. Foi a única que resolveu. E na época eu morava no Mato Grosso, né? Então a gente vinha lá do Mato Grosso pra tratar aqui em Maringá. Então imagina o trampo. A minha mãe lembra, assim, por baixo, que na época ela gastou mais de 30 mil reais comigo com essa doença. Então foi mais de 30 mil reais tentando achar cura, tratamento, e ninguém resolvia, meu cabelo continuava caindo. Então a única que conseguiu aí resolver foi a doutora Márcia Polo, aqui de Maringá. Eu acho que ela nem deve lembrar, né? Porque faz tantos anos. Mas enfim, gente. Nisso eu comecei a fazer tratamentos com... Eu não sei muito bem, porque assim, nem a minha mãe lembra direito o que era o medicamento, tá? Mas eu lembro que era aplicações direto no couro cabeludo com agulhas mesmo. Tipo, injeções no couro cabeludo. E eu lembro, assim, não doía tanto. Pra mim, não doía tanto. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu não fazia a mínima ideia. Eu só sabia que eu tava lá fazendo um tratamento, que eu tinha alguma coisa de errado. Mas eu não sabia o que, né? A gravidade. Eu sabia também que o meu cabelo tava caindo. E eu lembro que eu fazia essas aplicações, cara. E não era tão dolorido. Mas pensa, pra uma criança de 6 anos, tendo que conviver com isso, né? Aplicações com agulhas, né, com seringas mesmo, no couro cabeludo. Mas enfim, foi a única coisa que resolveu. E eu lembro também que eu tomava umas vitaminas que eram horríveis, muito ruins. Ela tinha uma cor verde, assim, musgo, era muito ruim o gosto da vitamina, eu lembro até hoje do gosto dela. E crescia muito a minha unha, tanto que a minha unha é muito grande, a minha unha natural até hoje cresce muito. E o meu cabelo cresce muito hoje, graças a Deus, assim, resolveu, nunca mais voltou. Mas teve esse período longo, sabe? Dos 6 aos 10 anos que eu fiquei com essa doença. Ela ia e voltava, sabe? Ela parava de cair, mas ela caía daqui 3 meses, 2 meses, voltava a cair. Então, depois que eu tratei com a doutora Márcia Polo aqui em Maringá, parou. Só começou a crescer mesmo. E eu lembro também que a minha mãe passava minoxidil toda hora que eu ia dormir, toda noite, né, que a gente ia dormir, ela passava com algodão, assim, na onde tava sem cabelo. Então ajudou também o minoxidil, mas o que resolveu mesmo foi as aplicações. O que foi diagnosticado no meu caso é que era emocional. Uma criança de 6 anos com a doença de, né, cair cabelo por algo emocional. Então, assim, eu não sei te falar, eu não lembro o que aconteceu comigo. Eu não sei falar o que é que tava me deixando tão desestabilizada psicologicamente pro meu cabelo cair. E eu perdi 70% do meu cabelo. Eu fiquei quase careca. E eu lembro que eu ia pra escola com aquelas faixas, sabe? Faixinhas assim, pra tampar, porque eu não tinha cabelo. Então era várias rodas, assim, várias rodas. Eu lembro que a minha mãe fazia tipo uns penteados pra dar um migué, assim, pra não aparecer tanto, né? Colocar o cabelo meio que assim, daí eu usava aquelas faixas. Enfim, era uma vida, cara, era umas gambiarra. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje tô muito bem com meu cabelo. Esse cabelo aqui é meu, não é mega, não é nada, tá? Cresceu mesmo. Só que, gente, o seu cabelo, quando acontece isso, né, quando você tem alopecia, ele pode crescer um pouco diferente do que ele era antes. No caso, meu cabelo era grosso. Depois que caiu, meu cabelo começou a crescer fino. Meu cabelo é super fino, ó. Fino. Ele enrola, embaraça com qualquer coisa. Mas assim, melhor cabelo fino do que não ter cabelo, né? Então, não me importo. Mas eu lembro que na época foi muito triste, assim, pra minha família, né? Pra minha mãe, pra minha tia, que sempre acompanhava, tava junto. Porque ninguém entendia o que tava acontecendo comigo. Eu não conseguia me comunicar, eu tinha 6 anos, não conseguia falar o que eu sentia, o que eu não sentia.
os meus sentimentos. Então era uma coisa que eu tava sentindo, mas eu não sabia que aquilo lá tava fazendo meu cabelo cair, eu não sabia que aquilo tava afetando, né, a minha vida, a minha saúde mental. E, cara, então a minha dica aí, né, que eu falo pra vocês, que eu deixo, preste muita atenção nas crianças, porque as crianças talvez não consigam se expressar ou comunicar, mas pode ter alguma coisa de errado acontecendo. E é claro que no cabelo é mais fácil de reparar, né? Porque toda mãe vai lá pentear o cabelo, arrumar o cabelo, então é uma coisa mais fácil de perceber. E em adultos, cara, adultos também, mas eu acho que é um pouco mais fácil, porque você sabe se comunicar, né? Você sabe que tá te incomodando e que não tá. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre estatísticas, tá? Possíveis causas aí do distúrbio da alopécia, né? São os fatores genéticos, tá? O que é os fatores genéticos? Gente, entre 10% a 42% das causas, outras pessoas aí na sua família já teve o problema. Não é o meu caso, que o meu caso foi diagnosticado como fator emocional mesmo. Mas pode sim acontecer de ter fatores genéticos. Temos também o fator estresse, como eu já te falei. Então pode ser estresse, um processo de luto, né? Alguma perda na família, alguma perda de uma pessoa muito importante e a gente não consegue se comunicar ou algo do tipo e aí acarreta em ter alopecia areata. A alopecia, pessoal, ela é uma doença autoimune, tá? Então assim, é o nosso corpo que ataca os folículos capilares e acontece toda essa queda de cabelo. Ela pode estar junto com alguns fatores. Em 20 a 30% dos casos, pessoal, a alopecia pode estar associada a enfermidades do tipo imunológica. Então eu vou ler aqui pra vocês. São como a tireoidite, diabetes, lúpus, vitiligo, rinite e outras condições alérgicas. Então ela pode sim estar aí associada com essas doenças. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que foi um pouquinho diferente, mas eu quis contar essa experiência que aconteceu comigo quando eu era uma criança. E também para alertar pessoas, pais, mães, né, que tem crianças aí e que não sabe o que tá acontecendo, vê que o cabelo tá caindo, mas não tem ideia do que é alopecia areata. Espero que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui, me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!